Olá, eu sou o professor Felipe, apresentador do programa Pense Sempre Positivo, e hoje estamos aqui com o Dr. Magno Magalhães, diretamente de Caxias do Maranhão, para falar sobre o tema na área da saúde. Olá, Dr. Magno Magalhães, seja bem-vindo ao programa Pense Sempre Positivo. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa e quero te parabenizar por todos os seus conceitos, por toda a sua elegância, de estar aqui conosco hoje e presentear os nossos telespectadores com o que tem de melhor hoje na área da saúde, na área da medicina, na área das tecnologias. Fale um pouco, Dr. Magno, sobre o que é a medicina convencional. Olá, Felipe, obrigado pelo convite, muita satisfação estar aqui no seu programa Pense Ser Positivo. Estamos aqui prontos para essa entrevista e falar para os nossos telespectadores sobre o que há de melhor na medicina atual. Dr. Magno, fale um pouco para os nossos telespectadores que já nos acompanham, como está hoje a medicina convencional aqui no nosso país, aqui no Brasil. Na verdade, Felipe, eu, como todos os colegas médicos, nós somos formados numa faculdade convencional. Sim. E quando nós nos referimos a esse tema, nós nos referimos a algo que é primeiro ditado pelo nosso conselho, né? Nós somos, cada médico é federado pelo Conselho Federal de Medicina e ele tem uma representação estadual pelo CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. No meu caso, eu sou lotado no Maranhão. Então nós seguimos regras ditadas por esse conselho e são regras muito claras, onde nós temos normas e padrões a seguir. Então, quando nós falamos de medicina convencional, nós falamos daquilo que é preconizado pelos conselhos regionais e pelo Conselho Federal. E quando existe alguma abordagem diferenciada do normal, o conselho ele nos regula, ele nos pune ou nos exclui do conselho quando essas regras não são seguidas. Então, é por isso que a gente sempre fala em medicina convencional. Mas talvez não seja do conhecimento da maioria dos telespectadores, mas pelo menos 50% da população norte-americana pratica algum tipo de modalidade não convencional. Isso demonstra a busca dos seres humanos, dos pacientes, dos clientes, por uma nova abordagem, por não se satisfazerem com a abordagem convencional. Então, por isso que nós sempre falamos da medicina convencional e das medicinas ditas alternativas. Mas, por exemplo, hoje no Brasil, a acupuntura, a homeopatia já são especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Sim. Mas existem algumas outras que ainda não são reconhecidas. Eu vou citar aqui, por exemplo, a ozonioterapia, que foi recentemente embargada pelo Conselho Federal de Medicina, mas que na Rússia, na Itália, em Cuba, em vários países, é utilizada desde a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, como uma modalidade de medicina que tem inúmeros benefícios, mas que no Brasil não se sabe porque ainda esse modelo de medicina ainda não foi aceito. Então isso existe uma visão muito própria, inerente a cada país. Mas já existe um movimento muito forte aqui no Brasil, por exemplo, a professora Emília Serra, que é uma das defensoras, foi minha professora no curso de 2012 no Hospital Sírio-Libanês, onde eu fiz um curso sobre ozonioterapia, e hoje existe um movimento muito forte no Brasil para que a ozonioterapia ela entre como uma prática no SUS. Sim. Isso demonstra que já há um avanço, mas ainda existe também um certo receio, uma certa freada por parte dos conselhos regionais e federal de medicina. Entendi, Magno. E para que os nossos telespectadores que estão nos acompanhando aqui no programa Pense em Positivo, Dr. Magno, quais são os maiores benefícios hoje da ozonioterapia? Felipe, como eu lhe falei, como eu sou médico convencional, apesar de crer muito, né, nas outras terapias alternativas, a gente vai falar do que existe em estudos fora do país. Okay. Que isso tem sido uma desculpa do Conselho Federal de Medicina para dizer que ele deve ser feito, o ozônio, só em nível experimental. Mas, por exemplo, o ozônio ele é usado desde a década de 40, na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, ele foi usado para tratar infecções, ele foi usado para recuperar pessoas que tinham problemas sérios de saúde, como artrite, como alguns tipos de infecções. Existem alguns trabalhos dizendo que ele pode diminuir o progresso do câncer. Então, as abordagens elas são as mais diversas, mas como eu lhe falei,
Aqui no Brasil, estou frisando muito bem isso, Sim, porque existe ainda uma restrição ou poucos trabalhos demonstrando esse tipo de benefício no nosso país. Mas em certo. Cuba, na Rússia, na Itália, em outros países da Europa, já existem muitos trabalhos mostrando os benefícios da ozonoterapia. Perfeito. Aqui do Brasil, doutor Mago, é importante a gente, você estar ressaltando e salientando, né, quais são os diferenciais, né, para os tratamentos da ozonoterapia e também para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando agora, né, para ter mais acesso a essas informações, porque às vezes a pessoa ouve, né, vê na internet, vê no telejornal, mas ela não sabe especificamente o que é a ozonoterapia e às vezes chega no sistema público, até mesmo no sistema particular, na área da saúde, e às vezes vai ao encontro, né, desse tipo, desse tratamento, dessa terapia, e às vezes não tem as devidas informações. O nosso potencial aqui é divulgar e falar sobre esses temas, então, por isso que o Dr. Magno também está aqui hoje, contribuindo com mais esse tópico dentro do nosso tema. Dr. Magno, você falou dentro aí do uso do ozônio, você citou que é desde a década de 40. Lá no caso da Segunda Guerra Mundial, pessoas, né, os soldados que sofreram mutilações, o ozônio ele também funcionava nessa autorregeneração da pele? Exatamente, Felipe. O que acontece com o ozônio é algo muito simples de entender, também para o leigo. O ozônio ele é uma molécula que a gente chama de alotrópica do oxigênio. Certo, Enquanto a forma molecular do oxigênio é O2, o do ozônio é O3, certo. que é essa mesma camada de ozônio que nos protege, né, da poluição. E o ozônio ele é usado como uma medida para as pessoas que trabalham com tempo, com meteorologia, para medir o grau de contaminação. Então, Perfeito. quando a camada de ozônio ela começa a aumentar, é justamente para nos defender do excesso de poluição que existe no meio ambiente. E não é diferente no nosso corpo. Quando o oxigênio, na forma de ozônio, O3, ele entra em contato com a ferida, por exemplo, ele vai oxigenar, ele vai dar vida, ele vai revitalizar aquele tecido. E o Perfeito. ozônio, ele nada mais é do que um ótimo cicatrizador, ele é um regenerador de tecidos. E quando se começou a fazer esse tipo de trabalho, foi justamente recuperando as lesões dos soldados mutilados na Segunda Guerra, principalmente na Alemanha. Sensacional. E algo que você estava falando agora, eu recordei de uma matéria que foi muito divulgada, inclusive na Rede Globo Televisão. Nós sabemos que é o canal que mais influencia as pessoas no nosso país, falando do uso da ozonoterapia para combater a KPC, que eu acredito que vocês já ouviram falar. É uma bactéria muito famosa, muito resistente no meio hospitalar. Então, o ozônio ele consegue combater a KPC de forma definitiva. Se você colocar ozônio num local onde tem KPC, a KPC não sobrevive. Onde nós sabemos que a maioria dos antibióticos não tem poder mais sobre essa bactéria. Isso é uma prova cabal do que nós estamos falando. Então você tem um meio natural que não induz resistência, barato e que infelizmente não é usado. Mas se você baixar hoje, nós temos acesso muito grande à informação. Se você baixar vídeos no YouTube, se você colocar lá KPC ozonoterapia, você vai ver. Aí a Perfeito. pergunta que eu faço, como é que nós temos um meio, uma modalidade terapêutica barata, eficiente, que não induz resistência bacteriana, e isso é divulgado como algo que não funcione? É a pergunta que eu faço. Entendi. Fica aí, então, você está nos acompanhando, né, uma questão para ser pensada, para ser explanada e que né, os conselhos federais, né, aí da medicina e o conselho regional também, para estar interagindo, né, e revendo, né, o uso da ozonoterapia para melhor funcionamento, né, do organismo humano, né, e como o Dr. Magno trouxe, ela é também um meio de acesso de um custo, né, de um baixo valor, onde vai trazer mais benefícios para a nossa população. Dr. Magno, assim, indo nesse contexto, né, do teor aqui da nossa entrevista, a ozonoterapia ela pode ser utilizada por pessoas que têm problemas de úlceras varicosas e também a parte de varizes? Sim, sim. O potencial terapêutico do ozônio, Felipe, ele é extraordinário.
Agora, como eu falei, como nós estamos numa situação onde o nosso país ainda não Sim, liberou, por meio dos perfeito. nossos conselhos, eu respeito, que eu estou sobre a jurisdição do CRM, do CFM, em nível regional e federal, Sim, nós respeitamos a decisão dos nossos conselhos, mas perfeito. não entendemos como isso não está sendo tão divulgado. E é que você falou agora há pouco, eu lembrei do senador Valdir Raupp, que ele criou uma PL que trata justamente da introdução da ozonoterapia como medida de tratamento no SUS no Brasil. Mas logo depois houve um embate entre o Conselho Federal e a ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonoterapia, proibindo o uso da ozonoterapia como medida terapêutica no SUS e sendo liberado apenas para estudo experimental. Então o que nós percebemos, Felipe, é que existe uma briga de vaidades, né, uma briga de poder, onde eu sou muito consciente e digo para você que quem perde é o povo brasileiro. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas existe uma cidade do interior de São Paulo que já foi votado um projeto de lei em que o ozônio foi liberado pelo SUS. Eu não sei o que Sabia. aconteceu com essa cidade, também não me recordo agora o nome, que foi liberado o uso da ozonoterapia. E nós, enquanto político, também não falei que eu sou vereador na minha cidade, nós temos um projeto de lei para instituir, a partir de 2019, o uso da ozonoterapia. Porque enquanto médico eu tenho capacitação técnica, eu tenho responsabilidade com o meu povo sofrido da cidade de Caxias do Maranhão, para que nós tenhamos uma abordagem também barata, eficiente e que seja ao alcance de todos. Perfeito, doutor Magno. Para você estar nos acompanhando agora, doutor Magno Magalhães, ele vem lá do Maranhão, da cidade de Caxias, onde ele também é professor universitário de medicina. Então, por isso que estamos aqui hoje, né, intensamente com esse bate-papo sensacional, com informações diferenciadas para você que acompanha o programa Pense em Positivo. Doutor Magno, sensacional todas essas informações que você nos trouxe. Explique para os nossos telespectadores, a ozonoterapia, ela só está sendo utilizada com seres humanos ou tem outras áreas que ela pode também estar atuando? Na verdade, Felipe, a ozonoterapia ela é usada tanto para humanos quanto também animais. E o que é mais fantástico do uso da ozonoterapia na veterinária é justamente como os animais melhoram a saúde e também ela é usada inclusive em animais para competição. A gente costuma até brincar que a ozonoterapia é um doping que não aparece no doping. Quando você injeta ozônio no animal, geralmente a via retal é a mais usada, o animal que está fazendo competição, ele tem um desenvolvimento muito superior daqueles que não fazem uso do ozônio. Isso demonstra justamente o poder que o ozônio faz no animal que está competindo. Ele melhora o seu desempenho, ele melhora a sua força, ele melhora a sua capacitação, já que, como eu falei, o ozônio ele é oxigênio, então você capacita o animal que está fazendo a competição a ter uma explosão maior do que aquele que não faz o uso. E o que é melhor, se você fizer um doping não vai aparecer nada, porque o ozônio nada mais é do que a forma alotrópica do oxigênio. Doutor Magno, essa informação que o senhor trouxe agora, ela traz algum malefício aos animais? Não, de forma alguma. Como eu lhe falei, o ozônio é uma forma alotrópica do oxigênio. Certo. Enquanto o oxigênio é o O2, a forma molecular O2, o ozônio é O3. Então, o que, que você faz quando você está dando o ozônio para o animal, principalmente aquele que está sendo submetido à competição? Você está dando mais oxigênio, você está dando mais explosão, de forma barata e que não vai aparecer no doping, já que oxigênio é combustível para a nossa respiração, é o combustível para nós realizarmos várias reações bioquímicas no nosso organismo. Então, como é que você vai provar que o animal foi submetido a um doping, já que você deu apenas oxigênio? Perfeito, doutor Magno. Então, para você que está nos acompanhando, né, aqui, nosso programa Pensa em Positivo, lembrando, o programa Pensa em Positivo, ele é um oferecimento da Abrap Coaching, Associação Brasileira dos Profissionais de Coaching, que fica com sede aqui em São Paulo. Para mais informações, acesse o site www.abrapcoaching.org. O assunto está interessante, o Dr. Magno vai contribuir mais com os nossos próximos 3 blocos, e no próximo bloco, o Dr. Magno vai falar sobre as 10 mentiras que podem matá-lo.
É um tema interessante, esse é um tema de uma palestra que ele tem e que está sendo transformada também num livro. Fiquem atentos, voltamos já!